Com o uso dos exames de imagem, mudou muito a forma de se trabalhar em medicina. Isso, às vezes, dependendo do ponto de vista, de uma forma como você vê, pode até ser ruim, às vezes até atrapalha. Por que eu digo isso? Porque antes de ter tanto exame, a visão do médico era diferente. Ele valorizava muito mais a história clínica do paciente, valorizava muito mais o exame físico. E com isso, a proximidade entre o médico e o paciente era sempre muito maior. Isso, com certeza, sempre é benéfico para o paciente. Então, as vantagens principais do exame de imagem é que, principalmente, consegue localizar a lesão, determina a extensão da doença e possibilita uma avaliação não invasiva de cada caso. O ultrassom é o exame de imagem mais usado na avaliação de nódulos da tireoide. Tem uma grande vantagem, principalmente porque não usa a radiação ionizante, que é o que acontece na maioria dos outros exames de imagem. É uma técnica que usa ondas sonoras e essas ondas têm uma frequência acima do limite audível pelo ouvido humano, e esse som chega ao órgão, reflete e ele é captado de volta por um transdutor específico e forma uma imagem formada em tempo real da estrutura que está sendo examinada. Por essa característica, a ultrassom também pode avaliar o fluxo sanguíneo de determinado órgão. Isso é possível quando você utiliza um equipamento que tem um Doppler. Você tem uma ideia da atividade metabólica desse órgão, dessa imagem que está sendo avaliada. Que informações que a gente consegue então com a realização da ultrassonografia? A gente consegue saber se esse nódulo é sólido, se o nódulo é cístico, conseguimos saber a quantidade desses nódulos, o tamanho e a localização. Além dessa informação, a gente pode ter informação muito importante no caso de câncer, que é a avaliação relacionada aos linfonodos, as ínguas que estão no pescoço. Se eu tenho um nódulo de tireoide e tenho linfonodos aumentados, a possibilidade de se tratar de um tumor maligno com metástase cervical, que já é uma doença bem mais avançada, é maior essa possibilidade. Outra importante função da ultrassonografia é a possibilidade de ser utilizado para guiar uma punção aspirativa. Isso possibilitou fazer o diagnóstico cada vez mais precoce dos tumores de tireoide, porque antes, às vezes para saber da existência de um nódulo, só quando esse nódulo já tinha determinado tamanho, e às vezes as doenças ficavam avançadas por conta disso. Com a questão da punção guiada por ultrassom, a gente consegue fazer o diagnóstico em doença muito precoce. Eu, por exemplo, já tive pacientes com lesões de 0,6 centímetros, pouco mais que meio centímetro, e foi puncionado de forma bastante precisa e foi feito o diagnóstico de câncer. Então, esse diagnóstico de uma lesão muito inicial garante uma taxa de cura muito elevada, quase próximo a 100%. A cintilografia de tireoide já é um exame mais elaborado. É administrado para o paciente uma pequena dose de iodo radioativo e como a tireoide tem grande afinidade pelo iodo, ocorre a captação desse material radioativo pela tireoide. Após algumas horas, o paciente então é colocado na frente de um equipamento chamado gama-câmara e esse equipamento tem a capacidade de captar a radiação que emana desse iodo radioativo que foi administrado para o paciente. Outra importante característica da cintilografia é que ela pode ser feita no corpo todo. Isso é chamado de PCI, ou pesquisa de corpo inteiro. Como o iodo circula em todo o corpo, se tiver uma célula tireoidiana ou célula maligna, no caso de um tumor de tireoide em outro lugar, vai ser evidenciado nesse exame. Dessa forma, a gente consegue fazer o diagnóstico de metástase, mas isso só funciona quando a tireoide já foi retirada, ou todo o material radioativo vai acabar indo para a tireoide e com isso não aparece nada no restante do corpo, falseando o exame. Quando o paciente tem nódulos, então é possível se avaliar pela cintilografia a captação desse nódulo, que tanto que ele capta desse iodo administrado. Quando capta bastante material radioativo, ele é chamado de nódulo quente. Esses nódulos quentes raramente são malignos, geralmente denota que aquele nódulo é hiperfuncionante, ou seja, ele tem muita atividade metabólica. Já os nódulos frios, que são os nódulos que captam pouco ou não captam nenhum material radioativo, eles são malignos em até 20% dos casos, quando não são lesões císticas. Na radiografia de tórax também existe a emissão de radiação. Apesar da dose ser relativamente pequena, de uma forma geral, a gente usa essa radiografia de tórax quando a gente vai preparar o paciente já para um procedimento cirúrgico, para a cirurgia da tireoide. Como a cirurgia da tireoide é feita sob anestesia geral, há necessidade de que o paciente seja entubado e colocado no respirador.
Então, para que a gente faça isso com segurança, antes a gente faz uma radiografia de tórax para poder avaliar as condições pulmonares desse paciente antes de se proceder à anestesia geral. Se o paciente tem um bócio muito grande e principalmente se esse nódulo é mergulhante, ou seja, se ele entra para baixo das clavículas, dentro do tórax, a radiografia pode evidenciar esse nódulo e pode também evidenciar algum desvio da traqueia, porque os nódulos maiores podem desviar a traqueia e por conta disso é que causa algumas vezes casos de falta de ar. A tomografia computadorizada também utiliza radiação. De uma forma geral, todo mundo conhece o equipamento que possui uma mesa onde fica o paciente deitado. Essa mesa então desliza para o interior do equipamento e aí é feito a leitura para uma outra parte que faz o contraste com essa mesa. A vantagem desse equipamento é que ele é aberto e não dá aquela sensação de sufocamento que algumas pessoas têm quando vai fazer ressonância magnética. Com a tomografia, dá para saber o tamanho do nódulo, dá para saber a localização desse nódulo de tireoide e dá para avaliar também se tem metástase na região cervical ou outros órgãos. Quando se quer delinear melhor a estrutura, pode-se usar contraste nos pacientes que não têm histórico de alergia ao contraste. A ressonância magnética usa ondas eletromagnéticas para fazer a formação da imagem. Ela pode fornecer informações bem detalhadas a respeito da tireoide, mas na prática é utilizado pouquíssimas vezes para se avaliar nódulos de tireoide. A gente usa mais para outros tipos de tumores na região de cabeça e pescoço, porque elas podem ser bastante precisas nessa situação. A ressonância também pode avaliar a lesão na tireoide e presença de eventuais metástases, e também pode ser feita, assim como a tomografia, com ou sem contraste. A tomografia por emissão de pósitrons, chamado também PET-CT ou PET-scan, é um exame que tem a capacidade de medir variações nos processos bioquímicos e com isso consegue detectar às vezes lesões bastante iniciais. Grosseiramente, só para poder facilitar o entendimento, é como se fosse uma combinação entre a tomografia e a cintilografia. Na prática, nunca se usa para avaliar a tireoide. E na verdade tem muita propaganda a respeito desse exame, passando a ideia de que é um exame preciso, extremamente eficiente, mas se ele não for feito com a indicação correta, ele pode até atrapalhar no entendimento do caso. Uma coisa tem que ficar clara: não serve de exame de rastreamento. Então aquelas pessoas que têm muito medo de câncer, quer sair fazendo exame para poder saber se tem câncer, às vezes quer fazer direto um PET-CT, como se ele evidenciasse tudo, isso não é verdade. Então não é um exame de rastreamento. Na prática, o que a gente faz? A gente usa basicamente a ultrassonografia da tireoide. E ela consegue avaliar nódulos, avaliar quantidade, localização, a característica desses nódulos e ainda permite fazer a punção guiada para você determinar o diagnóstico. Depois disso, geralmente o exame de imagem mais utilizado é a radiografia de tórax, dessa vez já preparando o paciente para a realização da cirurgia. Depois da cirurgia, caso tenha sido confirmado o diagnóstico de malignidade, tem a indicação de se fazer a cintilografia de tireoide ou pesquisa de corpo inteiro, a não ser que sejam lesões muito iniciais, de muito bom prognóstico, que algumas vezes até se dispensa a realização desse exame. Mas de forma geral é assim que funciona. Com isso, considerando a imagem, fazemos um exame adequado dos casos das lesões nodulares de tireoide e cada caso é conduzido de acordo com esse resultado, dando segurança e clareza ao procedimento.